Uma mistura gasosa contém 2 vezes N0, N0 é o número de Avogadro, 2 vezes N0 moléculas de hidrogênio, mas tem também 5 vezes N0 moléculas de oxigênio, contidas num recipiente cujo volume é de 10 litros. E essa mistura está a uma temperatura de 127 graus Celsius. Perguntas. Determine a pressão exercida pelo gás. Qual é a velocidade quadrática média de cada uma das moléculas? Qual a energia cinética média do gás, né? Como a gente sabe, nem todas as moléculas de um gás estão à mesma velocidade. A gente vai determinar, de acordo com essa figura aqui, né, o que a gente chama de velocidade, né, ao quadrado média. É isso que a gente vai escrever uma expressão, né, para essa velocidade quadrática média de cada uma das moléculas. Na verdade, eu calculo isso e depois eu extraio a raiz quadrada dessa grandeza, né? E é isso que me determina a velocidade quadrática média de cada uma das moléculas. E a gente vai escrever apenas V médio, né? Velocidade média das moléculas. Muito bem, então vamos agora à resposta dos nossos problemas, né? Pressão exercida pelo gás. Bom, o que a gente pode fazer? Isso é curioso, né? Porque nós temos aqui uma situação onde nós temos uma mistura. Agora, a pressão, ela vem do resultado das colisões das moléculas com a parede do recipiente. Portanto, se eu tenho, né, uma mistura, eu posso calcular a pressão parcial. A pressão exercida por 2 vezes N0 moléculas de hidrogênio e a pressão exercida por 5 vezes N0, né, de moléculas de oxigênio. Ou seja, como nós fazemos, eu começo considerando a pressão exercida pelo hidrogênio, mas se for uma substância A, poderíamos chamar de PA, a pressão exercida pelo gás A. Se eu tiver um segundo, a pressão exercida pelo gás B. Portanto, V vezes PA é igual a NA vezes K vezes T, e V vezes a pressão exercida pelo gás B é igual a NB, o número de moléculas do gás B, vezes KT. Portanto, a pressão é igual à soma das pressões, né? É igual à soma das pressões. Então, P igual a PA mais PB. Portanto, P é igual a 1 sobre V, de acordo com essa expressão que temos aqui, vezes NA mais NB. Ou seja, eu considero a soma, né, das moléculas de um gás e do outro gás. É isso, NA mais NB, vezes RT. Portanto, o volume é de 10 litros, mas 1 litro é igual a 10 a menos 3 de m ao cubo, metros cúbicos, né? A temperatura está dada também, mas eu preciso utilizar a temperatura em graus Kelvin. Veja, essa lei aqui, né, ela é válida quando a temperatura, né, é medida em graus Kelvin. Estamos falando aqui da escala absoluta de temperatura. Então, a temperatura, agora suprimindo aquele vírgula 15, né, só para facilitar as contas, né, a temperatura, então, é igual a 400 graus Kelvin. 400,15, mas a gente está deixando vírgula 15 para lá. Tá? Muito bem, 400 para simplificar as contas. Portanto, agora é uma questão de fazer conta, né? Eu posso agora escrever essa mesma lei envolvendo, né, o número de moles. Então, eu tenho 1 sobre 10 a menos 2, né, porque eu divido pelo volume, o volume é igual a 10 a menos 2 metros cúbicos. Né, 10 a menos 2 metros cúbicos. O número de moles é 7. 2 de um, 5 do outro, 7. R, já sabemos que R igual a 8,31 vezes 400. Né? 400 é a temperatura, na verdade. Né?
Então, eu tenho aqui uma expressão totalmente equivalente, né? Porque eu tenho 2 vezes 5, né? Que é 7, vezes 400, né? Veja, 7 vezes 400, e agora esse 10 a menos 2 vai para cima. Portanto, é 700. 10 a menos 2 é igual, veja, 10 a menos 2 é igual a 1 sobre 10 a 2. Portanto, ele vai aqui para cima, 100 e multiplica 7. 2 mais 5 vezes R, e agora 400 Pascal. Já não preciso mais me preocupar com a unidade. Estou utilizando estritamente o Sistema Internacional de Medidas, que é o MKS mais alguma coisa, né? O mol, o grau Kelvin e assim por diante. É fundamental aqui fazer uso do... para a gente não se perder. É claro que você pode utilizar algum outro, mas vamos nos ater sempre ao Sistema Internacional de Medidas. Bom, feitas as contas, o resultado é esse aqui, né? 232,8 vezes 10 a 4 Pascal, ou 23,10 a 5 Pascal, ou 2,32 vezes 10 a 6 Pascal. É a resposta, então, desse problema nosso. A energia quadrática, a velocidade quadrática média, aquela que eu mencionei antes, ela é dada por esta expressão aqui, mas das moléculas. O que eu estou fazendo uso aqui? Teorema da equiparação de energia. Para cada grau de liberdade, meio de kT, né? Eu não estou levando em conta os graus de liberdade internos. Claro que, em princípio, eu deveria levar em conta o movimento de rotação, mas a gente está desprezando isso, né? Então, nesse caso, a velocidade média é igual a raiz quadrada de 3 kT. K está aqui. É a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por grau Kelvin. A massa do hidrogênio molecular, né? Agora também estou simplificando. Eu estou tomando a massa do hidrogênio molecular como sendo igual a 2 vezes a massa do próton. Uma boa aproximação. É claro que eu posso consultar uma tabela e ver qual é esse valor, né? 2 vezes, eu estou tomando aqui a massa do próton, que é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Por que eu tenho que utilizar quilogramas? Já disse, a gente está usando sempre o Sistema Internacional de Medidas. Eu tenho que expressar a massa em termos dessa unidade, que é o quilograma, que é a unidade de massa no Sistema Internacional de Medidas. A massa do oxigênio, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando, na verdade, essa massa como sendo igual a 16 vezes, né, a massa do próton, né? É isso, eu estou também fazendo a massa do próton aproximadamente igual à massa do nêutron, né? De forma que, é claro, que também você pode consultar uma tabela, mas a diferença vai ser muito pequena. Estou falando de coisas que a gente pode, às vezes, lançar mão para simplificar as contas, né? Muito bem. Então, agora o que a gente tem que fazer? Eu tenho aqui todos os dados, né? Eu tenho o K, né? Eu já tenho aqui o K, tem que consultar uma tabela, não se espera que as pessoas saibam o valor de K, né, de cabeça. Às vezes a gente toma 1,4 vezes 10 a menos 23, né? Então, K, a temperatura é dada, 400 graus Kelvin, e agora tem que colocar a massa para cada uma, né, dessas moléculas aqui. Então, o resultado é isso aqui, 3 vezes kT dividido pela massa. Portanto, no caso do hidrogênio, aliás, do oxigênio, ou melhor, do hidrogênio mesmo, né, a velocidade quadrática média, né, ela, então, é dada, né, por esta expressão aqui, né? Aqui, na realidade, nós estamos querendo é o V ao quadrado, né, médio, né? Ok, então, é uma conta, né, que tem que se fazer, né, e o resultado obtido é 2,2 vezes
10 a 3 para o hidrogênio, né? É uma velocidade relativamente grande, né? 2.200 metros por segundo, mas a temperatura é alta também. A temperatura é alta, né? Se eu reduzir a temperatura por um fator 4, a velocidade vai se reduzir por um fator 2, por exemplo, né? Mas é assim. Com respeito à velocidade quadrática média das moléculas de oxigênio, agora, se eu tenho esse resultado para de hidrogênio, eu apenas divido por raiz quadrada de 8, né? Porque, veja, a massa do oxigênio é 8 vezes a massa do hidrogênio. Portanto, essa velocidade aqui, no caso do hidrogênio, vai ser igual à velocidade, no caso do hidrogênio, dividido por raiz quadrada de 8. Se obtém, portanto, 1,1, né, dividido por raiz quadrada de 8. Né? Feitas as contas, dá 1,1, né, dividido por raiz quadrada de 2, na verdade, né? Então, aqui é raiz quadrada de 2. Mais uma pequena correção aqui. 1,1, né? Porque 8 é igual a 4, e raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes raiz de 2. Então, essa é a resposta, né, desse item aqui. Né? Aí tem energia cinética média do gás. Para energia cinética média do gás, eu considero a energia cinética de cada molécula em média do hidrogênio, essa energia cinética média do oxigênio, e multiplico pelo número de moléculas do hidrogênio e do oxigênio. Num caso é 2 vezes, no outro caso é 5 vezes para esse número, e agora eu tenho aqui, né, N, e aqui eu tenho N0 vezes KT dividido por 2, né? Que é a mesma coisa que 7 vezes, né? 7 vezes, eu tenho aqui, ficou faltando aqui um 3, né? Então eu tenho ali o 3, né, dividido por 2, 7 vezes 3 dividido por 2 vezes RT. Feitas as contas, né, R 8,31, como a gente tem aqui, 7 vezes 3, né, dividido por 2 é 21 sobre 2, vezes 8,31 vezes 400. Obtém-se 348,6, né, vezes 10 a 2 joules, né, para a energia cinética média.